Mais um podcast começando na comunidade ambiental e hoje estou aqui com a fera Roberto Neves, da empresa ProReurb, e vamos falar sobre um tema muito importante que é a regularização fundiária urbana, REURB, um instituto relativamente novo, aí tem 6, 7 anos, que está resolvendo o problema aí de muitos processos que envolvem demolição de imóveis, por exemplo, em APP. Então estou aqui com o nosso amigo Roberto Neves, também com o meu sócio Nelson Tonon, para tratar desse tema com você hoje, nesse episódio muito bacana. Obrigado, doutor Cláudio, obrigado, Nelson. Amigos já, né, de longa data. Obrigado por estar aqui mais uma vez, conversando com os colegas sobre um assunto tão importante que virou a minha paixão. Virou a paixão que é a REURB. Hoje, 98% do que eu faço é REURB. Nosso escritório hoje focou bem na regularização fundiária urbana. Nós montamos a empresa ProReurb com esse objetivo, então tem toda a equipe técnica multidisciplinar, arquiteto, biólogo, geólogo, engenheiro, topógrafo. Eu e a minha sócia somos advogados. Então a gente visa sempre se aperfeiçoar sempre no tema. O conhecimento nunca termina, a gente todo dia aprende, né? Então hoje a gente veio aqui para bater um papo com os amigos, falar um pouco sobre REURB, um tema que eu gosto muito. Muito obrigado, Roberto, pela disponibilidade e presença. A gente é colega na comissão de regularização Esqueci de apresentar, fundiária da OAB Santa Catarina, também presidida pela presidente Maiara. E a gente aqui trabalha com direito ambiental, né, especializado nessa matéria. Então, não fazemos REURB aqui diretamente no escritório, mas precisamos conhecer, né, como matéria de defesa e ação civil pública, às vezes já em cumprimento de sentença, uma solução mesmo para o cliente para agregar, seja a nível administrativo ou às vezes até mesmo já em nível judicial. E é um dos temas que mais chegam perguntas aí no site, né? Falta. Né? Dá para fazer REURB? A situação. Falta perguntar só dentro do mar lá. Dá para fazer REURB dentro de unidade de conservação, dentro de um parque? Enfim, às vezes as pessoas não sabem muito e querem. Imagino que você deve receber ainda mais esse tipo, né? De pergunta para umas situações assim que não é uma. É um instrumento muito efetivo, né? Tem funcionado, mas também não é uma. Não faz mágica com o REURB, né? Faz muita coisa, mas dentro da legislação, enfim. Então é muito bacana para isso desmistificar também e acessar a informação. Como é uma situação a nível municipal, também imagino que seja muito nível de minúcia de conhecer na prática, né? Você pode estudar a lei ela já altera outras normativas. Claro, tudo precisa alinhar a teoria e prática, mas eu vejo que a REURB, bem notadamente, precisa ter experiência para você oferecer, ter noções de prazo, soluções completas, como funciona em cada município, né? Então, podia começar já no. Já de forma bem objetiva, Roberto, né? Porque esse aqui vai ser o primeiro episódio sobre REURB. O Roberto já está convocado aqui para outros episódios, porque é um tema muito amplo, não tem como tratar dele em um podcast só. Então, Roberto, de forma bem objetiva, o que é regularização fundiária urbana, REURB, e onde ela está prevista? Eu falei que é um instituto relativamente novo. Conta essa história, como surgiu a REURB aí e o que é Tá. REURB. Primeiro, só para esclarecer, a nossa atuação ela é no âmbito nacional, mas a nossa atuação é prioritária aqui em Santa Catarina. Nós estamos expandindo já para outros estados e fazemos de 2 a 3 reuniões comunitárias por semana. Prestamos curso de capacitação para prefeituras e cartórios. Então, essas perguntas que vocês recebem todo dia no site, elas são diárias para a gente lá, vem no WhatsApp, ligação, a reuniões todos os dias. Então, a gente está bem acostumado com isso, né? A gente sabe quais são as principais perguntas inclusive, nas apresentações a gente visa já elucidar algumas delas e, às vezes, as pessoas já ficam satisfeitas com as apresentações. Então, a REURB, quando é que surgiu a REURB? Metade do Brasil possui alguma irregularidade. A irregularidade imobiliária, ela pode ser jurídica, os imóveis não têm matrícula no cartório, né, chamada escritura pública. Ele pode ter uma irregularidade urbanística por alguma falha de infraestrutura, não tem drenagem, rede elétrica, né, água, saneamento básico, são irregularidades urbanísticas. E a irregularidade ambiental, muitas vezes ele ocupa uma área de preservação permanente, uma área de conservação, alguma área ambientalmente sensível. Então ele possui alguma irregularidade e o imóvel, quando nós olhamos para o imóvel, muitas vezes as pessoas vão comprar um imóvel e só olham assim, vão no cartório, tem matrícula, pegam as certidões e compram o imóvel. Não analisa a questão urbanística, não analisa a questão ambiental, depois se depara com uma ação civil pública, com uma ocupação em APP. Então o imóvel ele vai muito além de um documento no cartório, né? Ele tem uma análise multidisciplinar que é feita
E a REURB, por meio da Lei 13.465 de 2017, é uma lei federal, ela visa essa regularização multidisciplinar. Então, é um olhar para o imóvel como um contexto geral, não é só olhado para a questão do documento, é verificado a questão ambiental, urbanística e social. Então, o processo da REURB ele é para ser completo, né? E por isso que nós precisamos de uma equipe multidisciplinar também para elaborar os projetos e estudos que a lei exige. São vários projetos. Então, estudo jurídico, levantamento topográfico, projeto urbanístico, estudo ambiental, estudo de risco, projetos de melhoria urbanística. E dois pontos importantes. Na REURB, nós sempre precisamos visar uma melhoria em relação ao status anterior. Então, melhoria ambiental e urbanística é obrigatório, nós precisamos pensar nisso. Algumas situações nós nos deparamos com locais que já têm toda a infra implantada. Então, nesse caso, é possível dispensar uma melhoria, porque não tem mais melhoria urbanística a ser feita. Mas se eu posso melhorar uma calçada, fazer uma drenagem, uma rede elétrica, isso deve ser feito. E a questão ambiental também. Então, imóveis que não têm saneamento básico, né, não tem um saneamento básico público, ele tem que ter um tratamento individual, fossa, filtro sumidor, né? Locais que não é possível ter fossa, filtro sumidor, ele tem que fazer uma ETE individual. Então, ele tem que trazer uma melhoria ambiental, né? E aí, então, com isso é possível, e a lei flexibiliza as questões ambientais e urbanísticas para trazer do real para o legal. Então, ela flexibiliza para as pessoas terem dignidade. Metade do Brasil é irregular. Vamos derrubar a metade do Brasil? Não. A gente vai regularizar o que é possível. A lei da REURB não é um salvo-conduto para toda e qualquer irregularidade. Ela tem regras bem claras, definidas, e a gente precisa seguir as regras. Porque quem opera a REURB, elabora os projetos, tem a responsabilidade técnica dos projetos elaborados. Quem analisa e aprova é a prefeitura, tá? Porque é um processo administrativo municipal. A lei da REURB fala: a competência para analisar e aprovar é do município, não é do judiciário, não é do Ministério Público e não é do cartório. É do município. O município faz o processo, ele analisa o processo, aprova e aí depois vai para o cartório abrir a matrícula. Mas não. Então, assim, a competência para analisar é do município. O município tem que ser responsável também. Então, esse cuidado que o município tem que ter para as análises é importante. Então, é um processo que tem que ser feito com muita cautela e responsabilidade, porque tem vidas, famílias, patrimônios envolvidos, né? Então é um tema que eu sou de fato apaixonado, posso falar um dia inteiro sobre ele aqui. Vamos conversar mais sobre isso. Eu conversava com um investidor essa semana e ele falou o seguinte: olha, se você me arrumar um imóvel em Florianópolis com projeto aprovado, regularizado, eu compro. Porque o que falta aqui na nossa ilha hoje, né, é exatamente um imóvel regularizado e a gente tem uma insegurança jurídica muito grande. Basta ver aí, como conversávamos há pouco, né, que vai ter mais aí uma enxurrada de ações civis públicas. Estava prevista aí 2.000 ações civis públicas de demolição dos imóveis na Lagoa da Conceição. Então tem essa insegurança aí muito grande. Roberto, mas e quais as vantagens da REURB? São várias vantagens. O processo da REURB é o processo do ganha-ganha. Todo mundo ganha. Ganha o morador que vai se regularizar, ganha a prefeitura que vai ter o imóvel regular, que vai entrar dinheiro público, vai recolher ITBI, IPTU, ganha também o profissional que elabora os projetos. Então, a sociedade toda ganha com isso. Então, é o processo do ganha-ganha. Primeira vantagem, propriedade. Então, o imóvel, via de regra, ele vai receber um título de propriedade, uma matrícula no cartório, né, uma escritura pública. Depois vai ter a questão da valorização imobiliária. Os estudos feitos pelo governo federal indicam valorização de até 40%. Dependendo da situação, pode ser mais ou pode ser menos, né? Dependendo do local. O imóvel com documento vale muito mais que o imóvel sem. O imóvel com uma ação demolitória vale muito menos que o imóvel sem risco de demolição. Sim. Então, essa variação de valor, ela muda bastante, e isso até é um ponto importante. Eu tenho alguns clientes que buscam imóveis irregulares, com possibilidade de se regularizar, adquirem esses imóveis, nos contratos a gente faz a regularização, ele tem um ganho imobiliário pela regularização que foi elaborada, e depois ele vende. Então, ele vende financiado, então, né, porque o imóvel, ele tem, quando ele tem matrícula no cartório, e a construção também está regularizada, ela tem um habite, é possível fazer um financiamento imobiliário, é possível dar imóvel em garantia, então ele entra no mercado e começa a girar. Acontece também que quando o imóvel ele é regular, o morador, ele tem segurança para investir, então ele vai lá e constrói, ele melhora o imóvel, às vezes ele tem condição de entregar o imóvel em garantia, pegar um dinheiro no banco e fazer uma obra, então gira todo um mercado. Materiais de construção que são comprados, é contratado arquiteto, pedreiro, então tem todo o PIB local levanta, né?
E quando a gente compra e vende um imóvel que ele é de posse, como é que faz? Contrato de compra e venda, reconhece firma em cartório, transfere, né? E aí, com o imóvel regular, faz uma escritura pública, recolhe o TBI, registra em cartório. Então, são várias vantagens, é o processo do ganha-ganha, todo mundo ganha e, como eu disse, tem que ser responsável, tem que ter os cuidados, porque tem casos que onde a gente entra com o processo, se entrar com o processo errado, às vezes não, nem todo caso cabe REURB, né? E quando se entrar com o processo e não for possível regularizar pela REURB, a prefeitura vai recomendar a demolição. Ela vai exigir a demolição. Então tem que tomar cuidado. Tem que fazer as análises necessárias antes de iniciar o processo. Nessa questão de nem todo caso cabe REURB, né? Imagino que gere bastante discussão na prática e queria te ouvir. É sobre REURB em APP. A APP, para situar a audiência também, não sei se nem todo mundo trabalha com ambiental. As APP são as áreas de preservação permanente, né? Previstas no Código Florestal, atualmente, Lei 12.651 de 2012, por conta de algum serviço ecológico que prestam, né? Você tem APP em Restinga, manguezais em toda a sua extensão, às margens dos cursos d'água, né, que são as mais comuns, nascente, enfim. É possível fazer REURB nesses espaços especialmente protegidos, APPs, ou não? Até esse tema foi do nosso painel lá a gente tivemos o congresso de REURB da OAB aqui de Santa Catarina. Eu e o Dr. Nelson compartilhamos o painel sobre REURB em área de preservação permanente. Foi muito bom aquele painel. E agora a gente pode trazer de novo esse tema. REURB em APP, no meu ponto de vista, é o carro-chefe da REURB, né? É o principal, é onde a gente tem o maior ganho. Porque se não for pela REURB, a gente não consegue regularizar imóveis em APP, né? A lei da REURB, ela permite isso. Mas para que isso seja possível, eu tenho que ter um projeto muito bem elaborado e ele tem que apresentar uma melhoria ambiental em relação a isso. Tem algumas regras também. Então, por exemplo, APP de curso d'água. APP de curso d'água, o Código Florestal hoje é 30 metros o mínimo. Então, na REURB, para ocupações que não sejam de baixa renda, ocupações que não sejam sociais, eu preciso deixar no mínimo de 15 metros. Então, o morador não é baixa renda, tem que deixar no mínimo 15 metros da margem do rio. No mínimo. Por que no mínimo? Por que no mínimo? Porque a questão do risco interfere. Então, se é uma área com risco de alagamento, né, agora a gente teve recentemente a questão do Rio Grande do Sul que alagou, se tiver uma área com risco de alagamento, eu preciso talvez deixar uma distância maior do que o 15. Pode ser 30, pode ser 50, pode ser 100. O estudo vai indicar. Então, o fator risco é o que determina a metragem mínima. Quando eu não, quando a ocupação não ela é social, ela é baixa renda, a lei não traz uma distância mínima. Então, seria possível, se os estudos técnicos assim permitirem, a ocupação a 0 metros do curso d'água. Tá? Mas é o estudo que vai indicar. Às vezes ele indica uma faixa sanitária, é o estudo que vai apontar qual é a distância que tem que ter do curso d'água. E a compensação ambiental que deve ser paga, ela pode ser de duas formas. Ou ela é em contrapartida, então o morador ele vai lá, faz um reflorestamento de uma área, revegeta, faz uma limpeza, ele faz alguma melhoria, implanta um saneamento básico, né? Nós temos um caso em Porto Belo que a compensação vai ser que alguns empresários vão custear o saneamento básico de uma comunidade inteira. Então é uma contrapartida real, com ganho real para a comunidade. E esse detalhamento da compensação, do que pode e não pode ser aceito a nível de legislação municipal? Não, essa compensação ambiental, ela é definida pela Fundação do Meio Ambiente Municipal. Se no município não tem Fundação do Meio Ambiente, aí essa análise passa para o órgão ambiental estadual, né? Então, via de regra, os municípios que têm o órgão ambiental municipal, desculpa, eles mesmos fazem análise, eles calculam quanto deve ser essa compensação ambiental e se oferta uma contrapartida, ele me diz se é o suficiente ou não e se é aceita, né? Porque de fato tem que trazer uma melhoria. Essa contrapartida ela pode ser contrapartida ou pode ser uma compensação financeira, pagamento pecuniário. Então, via de regra, faz o pagamento para a Fundação do Meio Ambiente e aí ela, com seus atos de fiscalização, né, os atos, ela tenta devolver esse valor para o meio ambiente. Então, até um ato de fiscalização é um ato de proteger o meio ambiente. Então, se a Fundação usa para pagar a folha de pagamento, também serve, né? E aí, um dos nossos objetivos lá na empresa, a gente sempre tenta trazer em contrapartida. Então, nossos técnicos buscam sempre apresentar uma contrapartida real para que esse valor seja investido no local, para que a gente tenha um ganho real. Porque a gente sabe o poder público, mais boa vontade que tenha, às vezes o valor não é bem distribuído e às vezes a gente não enxerga isso, né? Mas quando a gente pega o valor e faça um projeto para revegetar uma margem, para plantar uma restinga frontal, isso tudo eu consigo enxergar e traz um ganho direto para aquela comunidade. Então a comunidade já vai ter que pagar mesmo.
Então, esse é um ganho Uhum. real e é uma sugestão que eu sempre faço. Interessante. Roberto, nós recebemos muitas perguntas aqui também de REURB em loteamento rural. Regulação fundiária urbana, mas é possível estender para a zona rural? É possível. A doutrina chama de RERUR, né? Regularização Fundiária Rural, e com base na lei federal, na lei da REURB. Mas tem algumas regras, assim, porque a REURB é uma pergunta que sempre tem, é a metragem do terreno, para começar, né? Qual é a metragem do terreno na REURB? Na REURB não tem metragem mínima, o lote pode ter 50, 100 metros quadrados, mas eu tenho uma metragem máxima que não pode ultrapassar o módulo rural. Então, o módulo rural, 20 mil metros. Então, o meu terreno não pode ter mais do que 20 mil metros. Quando eu vou fazer em área rural, a gente se depara com áreas grandes. Então, os lotes não podem ultrapassar 20 mil metros, se eu for usar a REURB. Outro detalhe, e aí é o primeiro deles. Eu tenho que ter uma ocupação com características urbanas. Então, eu tenho uma vila ali, uma comunidade que se formou na área rural, mas eu tenho características urbanas ali. Já montaram uma escola, tem uma igreja, o pessoal ali que mora ali não planta nada, eles trabalham nas fazendas, né? Então, eu tenho uma infra urbana instalada no meio rural, né? Eu tenho energia elétrica e eu tenho que ter alguns requisitos de consolidação, né? Que a lei traz. Então, havendo esses requisitos preenchidos, eu consigo usar a REURB em área rural. A gente está fazendo uma área em Porto Belo, uma área rural, e então lá os requisitos estavam preenchidos, e aí teve esse cuidado de apenas lotes com menos de 20 mil metros participarem do processo nesse momento, porque eu não conseguiria, pela metragem, alcançar, né, metragens maiores. A questão das distâncias dos cursos d'água, a caracterização ambiental funciona da mesma forma, né? Tanto área urbana ou rural é a mesma regra para aplicar a REURB. Ah, então aí, ó, possível fazer REURB em zona rural. Falar E alguma coisa, Nelson? não, avançando aqui, a gente sempre vê REURB S, REURB E, social, específico. Podia explicar aí pro pessoal qual que é a diferença? Claro. A REURB ela tem duas modalidades, ou ela é social ou específica, o ocupante, né? A caracterização do ocupante. Então, a modalidade social, via de regra, é analisada a questão da renda bruta familiar. Então, pela lei federal, o município, é ele que define isso, ele pode estabelecer qual é a faixa. Por exemplo, Garopaba, o município de Garopaba aqui em Santa Catarina, são 2 salários mínimos renda familiar. O município de Palhoça, 2 salários mínimos e meio. Florianópolis, São José, Porto Belo, vários outros municípios, 3 salários mínimos. A maioria dos municípios estabelece 3 aqui no estado. E a lei federal diz que eu posso até os 5. Então, se o município Florianópolis falasse assim, não, agora, para ser REURB social é até 5 salários mínimos, tudo bem. É uma decisão dele. Então, o primeiro fato é o município definir qual é a faixa, qual é o valor. Então, ele vai estabelecer que é 3 salários mínimos renda familiar, bruta. Via de regra é assim. Então, somando a renda de todo mundo que mora dentro do imóvel, a renda bruta não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Aí tem outras regras, né? O município, às vezes, para se proteger contra essa classificação, porque às vezes aconteceu já em alguns casos, dos políticos quererem abraçar todo mundo, não, bota todo mundo social, e aí a gente faz tudo, vocês têm isenção no cartório, e aí o município depois responde, o Ministério Público, olha, não pode, não é bem assim, tem que tomar cuidado, né? Eles exigem também o CAD único, que é o Cadastro Nacional. As pessoas geralmente conhecem esse CAD único para conseguir a Bolsa Família, então tem que ter o cadastro único. Lá também o limite é renda familiar de até 3 salários mínimos, o assistente social faz uma análise. Então, tem que ter o CAD único, renda familiar de 3 salários mínimos. Isso é o que a maioria dos municípios hoje tem adotado, né? Para a legitimação fundiária, que é um dos instrumentos da REURB, se exige também que o ocupante só tenha um imóvel. Então, ele só pode ter um imóvel. E aí tem um artigo, né, na verdade é um imóvel de forma exclusiva. Então, por exemplo, nós dois temos um imóvel juntos, né? Eu tenho 50%, tenho 50%. Não sou proprietário exclusivo desse imóvel, é proprietário junto. Então, eu posso ter mais um. Agora, não, esse imóvel é só meu. Então, eu só posso ter um imóvel só meu. Tá? Então, essa é uma outra regra. Mas isso está previsto na lei da Na lei. REURB? Na lei da REURB. Ah, então sempre tem um jeitinho aí, né? Na lei da REURB. Sempre tem um jeitinho. Ô, Roberto, isso é uma questão que às vezes tinha muito processo aqui. Minha casa aqui recebeu uma ordem de demolição, tem cumprimento de sentença para demolição. E aí a gente explica, né? Olha, tem que verificar realmente aí se é caso de REURB. Se for caso de REURB, dá para afastar a demolição. E aí as pessoas, elas... Tá, então vou fazer REURB. Eu disse, mas tem que ver aí no município, né? Por exemplo, Florianópolis são quantos imóveis?
para fazer REURB, um mínimo? Em Florianópolis não tem uma questão de quantidade mínima de imóveis, é pela questão urbanística. Mas um imóvel sozinho pode fazer REURB? Só em Florianópolis. Só em Florianópolis. Porque eu sei que outros municípios não pode, né? É que Florianópolis criou uma situação nova que não tem no Brasil, pelo menos eu desconheço, de outro município que tenha feito. Criou o Floripa Regular, é um programa que é como se ele não está fazendo um imóvel sozinho, é como se eu tivesse um mega núcleo, um núcleo que é um bairro inteiro. E aí, dentro desse super núcleo, eu posso fazer um que a lei permite que seja feito em etapas, né? A lei da REURB permite que eu faça a REURB em etapas. Então, na ideia, é um projeto macro para o bairro todo. Então, nessa situação, eu consigo fazer em etapas e iniciar e regularizar um lote por vez. Isso, em Florianópolis, funciona dessa forma. Aqui tem o REURB histórico, que é para ocupações anteriores a 79, e tem o meu bairro regular. Foram as duas modalidades criadas para essa situação de fazer REURB individual. Qualquer outro lugar do Brasil que eu conheço segue o rito da lei federal normal. Então, eu preciso montar um grupo, um núcleo, e dependendo do lugar, pode ser uma quadra, pode ser uma rua, pode ser, né? Aqui em Florianópolis, inicialmente, eles tinham uma questão do núcleo, e ainda tem por exemplo, eu tenho um núcleo, tenho um acesso, eu não posso regularizar só o fundo, porque senão a entrada dele também está irregular. Então, da entrada da rua principal até o final, eu tenho que fazer todo o núcleo. O município de Palhoça, na lei municipal deles, eles estabeleceram que tem que ter no mínimo 2 unidades. 2 unidades. 2 unidades lá. E aí, claro, né, se do ponto de vista urbanístico e tal, eu deveria fazer um núcleo um pouquinho maior, eles recomendam que eu amplie o perímetro, mas a partir de 2 já é possível. Na Palhoça, nós temos um processo aí, estava em cumprimento de sentença. A gente recebeu o cliente já, prazo de 30 dias para demolição. E aí chamamos o Roberto foi lá, é possível fazer REURB, regularizamos, o processo está suspenso. Tem uma manifestação no processo lá para fazer, mas está suspenso e vai ser regularizado, né? Já foi aprovado todo o requerimento. Então é um excelente instrumento aí. Mas como você disse, né? Quando realmente cabe REURB, não é todos os casos que vai caber REURB, né? Exatamente. O REURB, como você falou, é um processo administrativo, né? Podia falar mais um pouco do passo a passo, assim, apresentou a documentação para o município, aí tem prazo para complementação, se for o caso, em que nível dá para recorrer, contestar tecnicamente o que o município está entendendo, e depois, quando termina, qual que é o resultado, isso para a pessoa lá interessada? Tá. Deixa eu complementar aqui também, ô Nelson. Quem primeiro tem o procedimento de REURB, né? Você falou já que é na prefeitura, a prefeitura aprova, não tem nada a ver com o judiciário. Quem a pessoa que quer fazer REURB precisa procurar? Qual o profissional? Porque muitos acabam procurando advogado que nem é especialista em ambiental, ou imobiliário, ou em REURB, e aí acaba fazendo um pedido lá com base na legislação do município, enfim, e acaba dando um problema, como você falou, né? Às vezes acaba fazendo um pedido errado, como no podcast anterior, o nosso convidado, Dr. Nabil, contava de um caso que o advogado, ele foi fazer uma inscrição de um terreno na SPU, só que ele cometeu um equívoco lá, que acabou gerando uma multa de 9 milhões para o proprietário daquele imóvel. Então, é isso que a gente sempre fala de procurar um especialista para aquela situação em específico. Então, Roberto, quem a pessoa precisa procurar para fazer REURB, qual é o profissional e como é que funcionam as etapas do processo? Uhum. Tá. É importante sempre procurar os profissionais que já trabalham com isso. E aí eu vou citar uma frase de um amigo meu, um cliente. Eu fiz um processo com ele há uns anos e depois ele voltou para fazer um outro processo semelhante e eu já estava nessa função da REURB. E ele me falou o seguinte: se eu tivesse um carro de corrida e eu tivesse que contratar um piloto para participar de uma corrida, eu contrataria um piloto que já ganhou a corrida em algum momento. Em alguma vez ela já ganhou. Porque eu posso ter o melhor carro, mas se não tiver o melhor piloto, eu não vou ganhar a corrida. Então, procura-se sempre recomendar quem já faz, quem já tem um histórico de êxito, porque isso faz toda a diferença. Sim. Né? Então, procurar profissionais que estejam de fato capacitados. A gente não vai fazer uma cirurgia no joelho com oftalmo, a gente vai procurar um ortopedista. Da mesma forma, a REURB. Então, lá no escritório, sou advogado, a minha sócia também, nós viemos do ambiental, do imobiliário e migramos totalmente para a REURB. Então, hoje, com a equipe técnica multidisciplinar, a gente faz o processo. Em alguns municípios, a prefeitura credencia empresas, então, empresas credenciadas também seria uma alternativa, né? Mas não há uma obrigatoriedade de ser um advogado, né? A lei da REURB não traz isso, nós, pela OAB, estamos pleiteando para que tenha um advogado, porque tem a exigência do topógrafo, do arquiteto, do engenheiro, do biólogo, do geólogo, do assistente social, e do advogado não.
pela lei federal. E nós defendemos que é importante sim, porque tem vários documentos da questão jurídica. Então, assim, como é que funciona na prática? O morador nos procura, né, se depara com a situação de irregularidade, a empresa avalia a questão, se cabe reurb ou não. Então, feito o contrato, nós iniciamos os projetos e os estudos que a lei exige, estudo ambiental, projeto urbanístico, levantamento topográfico, tudo que a lei exige, faz o protocolo na prefeitura. Fez o protocolo na prefeitura, a prefeitura vai analisar. Então, vai passar pela Secretaria de Obras, pela Fundação do Meio Ambiente, Defesa Civil, Secretaria de Planejamento, Procuradoria, e aí ela finaliza o processo, está tudo certo. Aí ela faz notificação, ela notifica os confrontantes externos do núcleo, os proprietários tabulares que estão dentro daquela área, ou seja, os proprietários das matrículas que tem naquele núcleo, que foram sobrepostas, faz essas notificações, e aí, na sequência, ela emite a CRF, a Certidão de Regularização Fundiária. Eu estou contando de forma bem resumida, é um processo complexo, mas bem resumido é isso. A CRF, então, é entregue ao ocupante, que leva ao cartório, para abrir a matrícula e registrar o nome dele na matrícula. A partir dali, ele é proprietário do imóvel. Então, na CRF vai constar nome dele, endereço, qual o instrumento que foi usado para legitimar, se é legitimação fundiária, de posse, condomínio de lote, qual foi o instrumento. Se passou pela regularização ambiental urbanística, também consta ali. E aí encerra-se a matrícula, se tiver alguma matrícula embaixo, né? Que é na REURB, assim como na Usucapião, é aquisição originária. Então, encerra o que tiver de matrícula, abre um parcelamento novo, e aí começa a abrir as matrículas individuais. Esses dias, Nelson, eu recebi uma ligação de uma advogada. Ela estava com uma ação civil pública, né, que pedia demolição do imóvel, e ela me perguntou: posso fazer uso capião para impedir a demolição do imóvel? Então, Roberto, explica para a gente aqui, de repente, se a advogada tá assistindo também, qual a diferença da REURB aqui no nosso podcast? A gente tem uma pauta aqui, mais ou menos, mas nada aqui é combinado. Qual é essa diferença de uso capião para a REURB? Quais os benefícios? Qual é melhor? Tá. Eu vou antecipar minha resposta. Eu acho que REURB é melhor em muitos cenários, né, do que o uso capião. São dois instrumentos importantes, cada um tem a sua utilidade. A REURB ela traz uma regularização multidisciplinar, então uma situação de demolição, a uso capião não resolve, porque eu posso ser proprietário de uma área de preservação permanente, mas não quer dizer que eu possa usá-la. Na REURB, o estudo vai indicar se eu posso ou não ocupar aquela APP. Então, a REURB ela traz esse olhar multidisciplinar, questão urbanística. Então, muitas vezes nós fazemos, inclusive, isso foi tema de uma reunião que nós tivemos essa semana com o município entendia que não cabia REURB de áreas já matriculadas, já tinha documento. O município tinha essa dificuldade. Então, nós levamos alguns casos, né, consta na lei federal, está na cartilha do Ministério Público Federal, a possibilidade de regularizar, inclusive, imóveis, usar REURB, inclusive, para imóveis que já têm matrícula. Porque o imóvel, ele pode ter matrícula, ele pode ter registro no cartório, mas ele tem uma irregularidade ambiental, por estar em APP, ou uma irregularidade urbanística, porque eu construí fora dos padrões do plano diretor, né, ou minha rua não tem infra e por conta disso a prefeitura não me dá um alvará para construir dentro do meu terreno. Então tem essas questões. Então é possível sim, a regularização ela pode ser jurídica, ambiental, urbanística, né? Eu posso usar a REURB para tudo isso, só para urbanística, ou só para ambiental, ou só para jurídica, né? Então, a diferença prática da REURB para uso capião, na uso capião, o objetivo é entregar um título de propriedade. Só isso. Eu não estou discutindo se eu vou poder usar. Na REURB, estará definido se eu posso não usar aquele meu imóvel, além de entregar o título de propriedade. Então, é um plus, né? É um extra. Então, nós recomendamos sempre a REURB. Nós trabalhamos muito com a REURB. Agora, tem casos que talvez eu não consiga fazer REURB, porque eu não tenho um núcleo urbano informal consolidado, eu não tenho outros vizinhos que queiram participar. Então, nessas situações, às vezes, uma uso capião resolve. Essa questão do vizinho não quer participar aí, Roberto, como é que você trata isso na prática? Temos lá, por exemplo, tivemos um caso real, né, de um imóvel que estava com pedido de demolição, chamamos o Roberto também, foi lá, fez os estudos, viu que era viável a REURB, mas precisava de 2 imóveis. E o vizinho, ele disse, não quero fazer. E aí, Roberto, como é que se resolve um negócio desse? Então, o custo da REURB ele existe, né? Então, são vários projetos e estudos, alguém tem que pagar por ele. Então, tem que ter um quórum para poder fazer, ou então um morador paga. Eu tenho um caso no Campeche, que é uma rua de 50 lotes, e o morador tentou fazer, vamos falar com os vizinhos, ninguém quis. Não, eu moro aqui há 50 anos, aqui ninguém me tira, não quero, para mim tá bom. Então, tudo bem. Mas o morador que chegou e falou, não, eu quero regularizar, eu quero ter matrícula, eu quero poder ter tudo certinho.
Aí ele perguntou pra mim, quantos precisaria aqui nessa rua? Eu disse, "Não, essa rua, porque por toda a questão envolvida, eu precisaria de umas 10 casas para chegar nesse orçamento aqui. Tá, e se eu não quiser esperar por ninguém? Aí eu fiz um recálculo, se tu quiser pagar tudo sozinho, eu vou regularizar só o teu, né? Mas eu preciso fazer o projeto do núcleo todo e vai custar tanto. E ele, não, então tá, eu faço. E aí a gente iniciou, claro que a REURB permite a regularização em etapas, então o morador que não aderir ao processo permanece irregular, ele não pega carona com aquele que pagou. Então, assim, quem não entrar no processo, não pega carona com quem pagou. Então ele permanece irregular. Tá? E tem uma questão de direito autoral sobre os trabalhos técnicos elaborados, os estudos, né? Estudo ambiental, projeto urbanístico. Tem um trabalho feito ali, ninguém pode vir e se apropriar. Que nem os colegas fazerem uma petição, vir um outro colega e copiar e colar. Não pode. Né? Na REURB também tem a questão da responsabilidade técnica. Né? O arquiteto, o topógrafo, o geólogo, todos têm uma responsabilidade técnica pelo que assinam. Imagina, o geólogo vai lá, faz uma análise de risco, aqui tudo bem. Aí o cara vai no móvel do lado, derruba, o móvel vem abaixo com uma chuva. Não, mas o meu estudo foi para esse aqui, não foi para aquele. Então como é que eu vou ser responsabilizado, né? Então tem essas questões aí que tem que ser avaliado. E uma outra pergunta que essa advogada me fez também, e que não foi a primeira, foram vários advogados já que eu respondi essa pergunta. Se fazendo a REURB, ou ali até o uso capião, como ela mencionou, se afasta a responsabilidade civil pelo dano ambiental, né? Você falou que nós temos aí a compensação na REURB, e afasta ou não a responsabilidade civil, criminal e administrativa, porque algumas infrações, por exemplo, construção em APP, configura infração administrativa e também um crime ambiental. Se eu faço a REURB, meu imóvel vai estar regular, correto? Afasta essa responsabilidade? Não. Isso está bem claro na lei. A lei ela expressa nesse sentido que não afasta a responsabilidade civil, criminal e administrativa. Então, ocorre que, né, muitas vezes, em âmbito de ação civil pública, se busca um acordo judicial. Então, no âmbito de um acordo judicial, é possível que a compensação que ele vai arcar, que ele vai arcar na REURB possa ser uma forma de compensação pelos atos praticados. Tá? Então, é possível que, no âmbito de um acordo judicial, o processo se extingua como um todo, né, e ali se encerre. Mas, via de regra, se eu iniciar uma REURB e aprovar, não quer dizer que a minha ação vai se arquivar simplesmente porque o dano ambiental, o crime, né, foi praticado. Nós até desenvolvemos um estudo lá na comissão, que é sobre a REURB. A gente sabe que dá para argumentar isso, né, em processo judicial. Às vezes, o Ministério Público está lá colocando que está um pedido de demolição justamente por ser APP e, no seu entendimento, né, regra geral da legislação, que não seria passível de regularização. Aí você demonstra que é passiva a regularização, às vezes até em cumprimento de sentença. A gente fez um levantamento de vários julgados em sentidos bastante discrepantes, assim. Você bem falou que a competência pela legislação, né, explícita para analisar, aprovar processo de REURB é do município, mas eu encontrei, né, eu vi alguns julgados em que o judiciário vai ao mérito, né, diz assim, não, você pode argumentar a REURB, até levantar isso em cumprimento de sentença, mas aqui nesse seu caso não cabe. Então, não é uma aprovação, mas então entrando no mérito isso de tratar. Seja no processo de conhecimento ou já em cumprimento de sentença. Aí tem julgados que eu vi de cumprimento de sentença conseguiu se resolver, né, com a REURB, regularização. Outros não aceitou o questionamento de levar a REURB por ofensa à coisa julgada, e outros aceitou processualmente se levar esse fundamento, mas entrou no mérito. Eu queria te perguntar primeiro, dá para abordar a REURB em cumprimento de sentença e quais os cuidados, né, para o advogado que está ouvindo? Às vezes está na situação, ele deve ter ao tratar a REURB dentro de um processo judicial, seja conhecimento ou já em cumprimento de sentença. Esse assunto aí é a minha maior especialidade. 80% dos nossos processos tem ação civil pública, tem área de preservação permanente, tem área de risco. Nossa especialidade na empresa é a REURB complexa, então esse caso é o que a gente tem todo dia. E essa discussão, inclusive da questão dos imóveis que têm ação já com trânsito em julgado, é algo que sempre vem, não é algo pacífico, mas assim, vamos por partes. A lei da REURB diz o seguinte,
que em momento que eu não posso fazer REURB de forma alguma, se tiver uma sentença judicial, uma decisão judicial falando não pode fazer REURB, se não tiver uma decisão judicial falando não pode fazer REURB, eu posso tramitar REURB no âmbito administrativo e depois informar o judiciário, ó, teve uma REURB que iniciou, finalizou, tá aqui. Porque qual que é o objetivo principal dessas ações civis públicas? A maioria delas é porque uma ocupação se deu em área de preservação permanente. Então, um dano ambiental foi causado. A REURB permite, né, regularização e a compensação ambiental visa sanar esses danos ambientais provocados. Então, a minha dívida com o meio ambiente eu paguei. Não estou devendo mais nada. Então, zerei a minha conta. O objeto de uma ação civil pública se esvazia. Porque eu não tenho mais um dano ambiental a ser perseguido. Eu já compensei, eu já paguei com base numa lei federal. Aí tem gente que diz o seguinte, eu não concordo. Tudo bem, não precisa concordar, tá na lei. Se não concorda, quer mudar isso, se candidata a um cargo público, faz na proposição legislativa e muda a lei. Enquanto a lei estiver vigente, ela vale e é assim que tem que ser. Então, se estiver tramitando uma ação civil pública, aprovar uma REURB, pagou compensação ambiental, por que continuar com aquela ação civil pública? Qual que é o objetivo? Se o objetivo é o perseguir o dano ambiental. Então, o primeiro ponto é esse. Aí, questão do momento processual, né? Antes ou depois do trânsito em julgado. A gente tem casos antes e depois do trânsito em julgado, né? Que foi feita a REURB e o processo se encerrou. Então, e aí se discute, mas o trânsito em julgado é imutável. Concordo, é imutável. Mas o que a gente não quer mudar o trânsito em julgado. A gente vai mudar o efeito do trânsito em julgado. Isso que é possível acontecer, como acontece no direito tributário, né? Então a gente tem um trânsito em julgado, mas o efeito dele a gente pode flexibilizar, a gente pode mitigar o efeito do trânsito em julgado. Então a gente não vai mudar o trânsito em julgado, mas eu vou mudar a eficácia dele. Então esse foi até um tema que nós levamos a Brasília na semana passada, nós estivemos lá, porque são muitas demandas no Brasil com trânsito em julgado, né? Que cabe REURB, porque muitas dessas ações foram propostas antes da lei da REURB, a lei da REURB de 2017. Então as ações estão tramitando há 20, 30 anos, e quando não se tinha nenhuma possibilidade de REURB. Então, se existe uma possibilidade de regularizar, por que insistir na demolição? Se a REURB prevê uma melhoria ambiental, e tem mais. Se eu for remover aquela construção, também vai causar um dano ambiental. Onde é que eu vou botar todo esse entulho? Então, tem várias questões que são analisadas. Então, antes ou depois do trânsito em julgado, mesmo fase de cumprimento de sentença, é possível sim, né? Não é um trabalho fácil, porque o Ministério Público geralmente é contra, mas existem casos, né, quando a gente se depara com procuradores, depende da postura de cada um, que já entende mais um pouco da REURB, muitas vezes eles mesmos sugerem a REURB em cumprimento de sentença. A gente tem vários acordos que foram feitos assim. Tem um município, inclusive aqui do norte do estado, ingressou com uma ação contra a prefeitura para obrigar a prefeitura a fazer REURB. E aí até depois teve um recurso da prefeitura no TRF4, era o MPF. O TRF4 manteve a decisão obrigando a prefeitura a fazer REURB. Então a gente vê aí alguns procuradores, porque traz essa regularização fundiária, essa regulação ambiental como um todo, né? Então é um instituto muito bem-vindo. Eu já vi de Biguaçu também ação contra o município para fazer REURB. Porque essas ações, elas podem ser propostas contra os ocupantes que ali ocupam, mas muitas vezes eles ingressam contra o município porque o município foi omisso em permitir aquela ocupação. Então o problema é do município, ele que se vire para remover aquele pessoal. É assim, por isso que eles ingressam direto contra o município, muitas vezes. E aí, no curso do processo, o Ministério Público já visualiza muitas vezes uma possibilidade de REURB. Comunidades inteiras ali formadas, e isso não é de hoje, né? A ocupação, ela é antiga em muitos locais. Então, eu vou remover uma comunidade inteira porque ela está irregular? Se existe uma lei para a gente achar uma alternativa para regularizar? Né? Então, muitas vezes o Ministério Público já sugere a REURB. Teve um caso agora em Barra Velha que teve exatamente isso. Na petição, na parecer do promotor já disse. Ingressou com a ação para que seja feita a regularização fundiária. E assim muitas ações iniciam. Sim. Como você falou, né? É um ganha-ganha, porque valoriza o imóvel, o proprietário, o posseiro, ele tem que entender que vai valorizar o imóvel dele, vai regularizar ambientalmente. Quando vai ter uma venda desse imóvel, a prefeitura também vai ter interesse ali o IPTU provavelmente aumenta um pouco, todo mundo ganha ali no valor venal, ITBI, então é um ganha-ganha. E vai ser feito quando dá, né? Não é todas as situações que vai caber REURB. REURB cabe quando dispõe a legislação e os estudos técnicos assim
demonstram. Isso é uma questão importante. Nessa reunião que nós tivemos no município aqui no estado, o procurador falou, mas nós não queremos fazer a REURB lá porque nós não concordamos com aquela ocupação que se formou à margem do curso d'água. Aí eu disse para ele, a REURB, não é porque iniciamos uma REURB que nós vamos manter todo mundo lá. O estudo e os projetos da REURB vão indicar o que pode ou não permanecer. Então, e aqui o Paulo Locatelli, né, nosso promotor agora, procurador de justiça, ele sempre fala, depois de iniciada a REURB, nada mais fica como era. Então, ou a gente regulariza ou remove. Se a lei fala que não pode regularizar, se os projetos e estudos indicam que a remoção é o melhor caminho, eles serão removidos. Não é porque eu iniciei com uma REURB que eu vou ficar, não tem essa garantia, né? Porque às vezes o local não tem como manter uma área de risco, uma área de alagamento, ou está muito próximo do curso d'água, às vezes não tem uma alternativa. Então, não é um salvo-conduto para toda e qualquer irregularidade. Ela tem regras e regras muito bem definidas. Roberto, e para finalizar, nós falamos das etapas do processo lá e prazos, né? Quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, quer saber quais são os prazos da REURB aí? A partir do momento que eu ingresso na prefeitura, quanto tempo demora esses processos? Aí depende bastante, depende do município. Depende do município, do corpo técnico, porque a REURB é uma lei relativamente nova, é uma lei de 2017. Tem município que nem sabe o que é a REURB ainda. Tem município que está super à frente, que já fez muito, que entende bastante. Então vai depender qual o município, se tem órgão ambiental, o município tem órgão ambiental, se não tem. Porque às vezes o município não tem órgão ambiental, eu tenho que consultar o órgão ambiental estadual. E o órgão ambiental estadual muitas vezes não analisa, ou não tem equipe para analisar, ou não quer analisar. Então a gente tem essa questão do prazo, tem muitas variantes. Tem que verificar se tem área de marinha, se não tem, se tem ação civil pública, se tem área de risco, tem vários poréns. Mas assim, o processo pode levar de 3 meses a 3 anos. Aí depende do município. Depende da complexidade, do tamanho do núcleo, de tudo o que envolve, né? A gente já fez REURB e aprovou em 3 meses. Já teve REURB que iniciou e em 3 anos não terminou. Então, tudo depende. E assim, uma coisa que ajuda muito para o processo ir rápido é contratar um profissional bom. Um profissional qualificado, experiente, que já sabe o que fazer. Porque a gente vê muito no mercado, e a gente tem muito acesso às prefeituras, como a gente presta o curso de capacitação também para os municípios. Os trabalhos apresentados, a maioria são de baixa qualidade. Então, o município não tem como aprovar aquilo ali. Ele vai ter que pedir 1.200 correções até que fique razoável para aprovar. Então, se o projeto ele for apresentado correto, completinho, preenchido os requisitos da lei, né, com qualidade, o município tem condição de olhar e, ok, tá tudo certinho, vamos aprovar. Agora, se entrega um material ruim, o município não tem como aprovar. Daí ele vai fazer uma nota de exigência, aí ele cumpre, não cumpre, perde prazo, e aí alonga. E às vezes o profissional bota a culpa na prefeitura. Eu já fiz o processo, a prefeitura que não aprovou. E acontece muito isso. Então, a escolha do profissional é um fator determinante, fator tempo também. Porque se contratar um profissional bom que faz um projeto bem elaborado, a chance do município apenas olhar e concordar e homologar é muito maior, né? E aí o tempo diminui também, né? Um processo redondo entrou, protocolou, passou por todas as análises sem correção, é um caminho. Tem que fazer uma exigência, volta e vai, aí não termina nunca. É igual a petição inicial do advogado. Se ele faz uma petição bem feita, o juiz não vai mandar emendar, né? Você que é servidor público municipal e aí no seu município não tem, você não sabe como fazer REURB ainda, né? Muitos municípios, de fato, pequenos, não implantaram ainda, não sabem como fazer. Fala aqui com essa fera, Roberto Neves. A gente vai deixar o link da ProREURB aqui na descrição do vídeo, o telefone também. Pode entrar em contato. Roberto, eu tinha mais uma pergunta sensível para fazer, mas eu não vou fazer hoje, eu vou fazer no próximo episódio. Então, você que está nos assistindo aqui, está nos ouvindo nos agregadores de podcast, deixa sua pergunta lá no canal do YouTube, né? Se você está aqui no YouTube aqui nos comentários, deixa sua pergunta que nós vamos responder no próximo episódio, que o Roberto aqui já está intimado para comparecer. Nelson, alguma ligação final? Agradecer o Roberto, né? A gente tem sido muito bacana aqui no podcast. A gente fez o último sobre terrenos de marinha com o Nabi, que é referência nacional no assunto. O Roberto também referência nacional no assunto, né? Presente em Brasília semana passada, ajudando a criar e construir a REURB a nível nacional.
Então, na próxima semana vai ser sobre crédito de carbono também. Estamos conseguindo trazer temas aí com bastante relação com o nosso dia a dia aqui no ambiental, né? Algumas coisas que a gente não faz diretamente, como a REURB, mas utiliza muito em processos judiciais, administrativos, né? Muitas vezes em parceria com o Roberto, inclusive, né? Mesmo situação terrenos de marinha, crédito de carbono. Podem sugerir também temas, né, para as próximas. E pode se despedir aí da audiência, mas com brevidade estaremos mais uma vez aí para falar com assuntos ainda mais específicos de REURB com você. Legal, obrigado amigos pelo o convite, é sempre um prazer estar aqui e novamente me coloco à disposição para auxiliar no que for preciso. Sou um apaixonado pela REURB, respiro REURB 30 horas por dia, então é um tema que eu gosto muito, estou sempre aberto a trocar ideias. Se tiver alguém que tiver alguma dúvida específica pode nos procurar. Se eu puder ajudar, se a minha equipe puder auxiliar, a gente fica aí muito feliz em contribuir, tá bom? Obrigado a todos, obrigado e até a próxima. Roberto, obrigado. Lembrando que nas sextas-feiras temos os episódios de podcast que vão ao ar e às quartas-feiras temos as lives ao vivo, que são um pouco mais didáticas. E o Roberto é palestrante, né, do Direito Ambiental Palestrante, Experience, dia 2 e 3 de Bem agosto, lembrado. em Florianópolis, né, no Hotel Majestic, ou virtual também. Contamos com a participação de vocês. E adivinha qual vai ser o tema do Roberto? REURB em área de preservação permanente com ação civil pública. Então é um tema que está super em alta, tem interesse, a gente vai levar outros colegas também super capacitados, um procurador do município que já fez, é o recordista de acordos em ação civil pública, a minha sócia, doutora Michele, especialista fera também na REURB, para que a gente possa compartilhar e transmitir conhecimento aos colegas, para que todo mundo possa junto a poder usar esse instrumento tão importante para defender os clientes. Exatamente. Direito Ambiental Experience, então o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Até o próximo.